iniciar nossa doutrina com um pensamento que eu coloquei de reflexão, né? Eu gosto de chamar de reflexão. Na terça-feira, comecei a pensar na doutrina e já comecei a escrever. E aí a gente colocou esse pensamento aí para os irmãos. Os dons do Espírito Santo capacita o homem para o trabalho e a guerra espiritual. Esse dom do Espírito confere habilidade e poder para o crente trabalhar, para o crente fazer a obra de Deus. Amém? Então, ele capacita este homem para ser habilidoso em fazer as coisas. Pode ser coisa secular, no seu trabalho, na escola, dentro da sua casa, como também a obra dele na igreja. Já o fruto do Espírito, qual que é a diferença? O fruto do Espírito trabalha o caráter. Ele vai moldar caráter, ele vai transformar caráter, ele vai nos ajudar a controlar, a dominar a carne, a dominar o gênio, a dominar aquilo que quer nos impulsionar para o pecado. O fruto do Espírito vai aperfeiçoar o meu caráter e maximizar a minha vida cristã. É colocar a vida cristã de uma forma positiva, de uma forma que traga fruto, como algo que vai sendo realizado em você, transformando a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse fruto do Espírito, ele habilita o homem a viver o Evangelho, a ser luz no mundo, a ser sal da terra. É o Espírito Santo habitando em você, né, que ele começa a fazer com que você venha produzir algo que seja em benefício da sua vida e das pessoas que estão à sua volta. Aí eu escrevi, faça coro com Davi, aí coloquei em um salmo, 2 versículos do Salmo 51. Se você quiser fazer coro, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Consciência que o Espírito Santo pode ser tirado de nós. Há muita gente que acredita, salvo uma vez, salvo para sempre. Há um nicho da teologia, um grupo de igrejas que acreditam dessa forma. Mas nós acreditamos no que está nesse texto que nós lemos hoje. Se nós permanecermos nele, ele vai permanecer em nós. Mas se a gente rejeita Deus, rejeita a sua palavra, rejeita o seu Espírito Santo, tampa os ouvidos, entristece o Espírito Santo, se a gente não quer saber do Espírito Santo, a gente não respeita, não tem temor por Deus, aí nós já fizemos a nossa escolha. Entristecendo o Espírito Santo se retira de nós. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Se o meu viver for a prática do pecado, eu estou cortado da videira, eu estou separado de Deus. Não adianta ter cargo, ter nome, se eu não estou ligado. E aí eu fiz uma diferença, não escrevi, não publiquei, mas eu fiz um outro parágrafo, uma outra conclusão, reflexão, diferenças entre o fruto e a obra. Parte dessa reflexão foi que eu li, né? Então, a obra é algo que o homem produz para si mesmo. Obra já fala de trabalho.
É o trabalho. A obra é algo que se realiza, que faz algo para Deus ou para nós mesmos, para o homem, né? E eu continuei escrevendo, né? E elas serão julgadas, as nossas obras, elas serão julgadas, se é carnal ou se é espiritual. A princípio, uma coisa simples. Se for obra carnal, a gente já sabe que aquele que pratica só a carnalidade, para onde vai parar? Né? Não tem a esperança do céu. Se a minha vida for produzir as obras da carne, então eu não vou estar cumprindo com a vontade de Deus. Agora, se essas obras, essas coisas que eu realizo na casa de Deus, na obra de Deus, na minha casa, no meu trabalho, se essas obras glorificam a Deus, né, essas obras podem ser consideradas obras espirituais. Essas obras ainda vão passar pelo tribunal de Cristo. Aqueles que vão ser salvos, que alcançarão a redenção, o arrebatamento, o momento de nos reunirmos com Cristo e andarmos com Ele para sempre, aonde Ele estiver, a igreja estará com Ele. Vai vir para a terra para implantar milênio, estaremos com Ele. Novos céus, nova terra, estaremos com Ele. Julgamento das nações, estaremos com Ele. Na Jerusalém celestial, estaremos com Ele. Aonde Ele quiser, nós estaremos com Ele. Então, essas obras passarão pelo tribunal de Cristo. Se as obras forem de palha, de feno, e madeira, aí aprova o fogo. Todas as obras nossas passarão pelo fogo. Se as obras forem de feno, de palha ou de madeira, vai queimar. A Bíblia diz, está falando de salvo, que esse salvo não vai perder a salvação. Quando ele fez uma obra, ele já alcançou os céus, já está nos céus, aí tudo que ele fez vai passar pelo tribunal. Se ele alcançou a salvação, significa que Cristo apresentou-se e disse: esse está apto. Não é você que conseguiu a salvação, é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que está sobre a tua vida e te torna apto para entrar no reino de Deus. Aí tem as obras. O que eu fiz para Deus? O que eu fiz no mundo? A Bíblia vai falar que a gente vai dar conta de tudo que a gente fez. Dará conta, palavras, ações, atitudes, aquilo que a gente pratica. Você vai dar conta disso. E se for coisas, já está salvo, né? Então, se você já está salvo, não perde salvação, mas perde galardão destas obras. Poderia ganhar, mas fez com um sentimento que não foi na direção do Espírito. Aí já deu problema, tá? Pastor, mas como é que é isso? Pode alguém fazer algo que é de Deus, que é um fruto bom, e mesmo assim não ser de Deus? Pode ou não pode? Vai estar lá na Bíblia coisas boas, pessoas tentando se justificar. Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, obras. E Jesus vai falar para esses: aparta de mim, que eu não te conheço. Então esses aí podem até fazer algo com essa aparência de piedade, algo bom, porém negando a eficácia da piedade. Aí já tem prejuízo, né? Aí é o caso que a pessoa nem vai ser salva. O outro momento que eu estou dizendo do tribunal é alguém que vai ser salvo. Mas é para entender que tudo que a gente faz, a gente vai dar conta.
Tem filhos que escolhem ser rebeldes contra pai, contra mãe, e acha que vai ter uma consequência apenas terrena. Tem consequência isso aí também no mundo espiritual. Quem despreza o pai, quem faz de conta, né? Tem vergonha dos seus pais, tem vergonha de alguém que foi usado para que a vida fosse produzida e você viesse ao mundo. Ter vergonha só porque você chegou numa posição social que às vezes você acha que os seus pais não cabem. É algo para a gente refletir. Se você chegou onde chegou, primeiro, a vida quem deu foi Deus, mas usou alguém. E a Bíblia chama esse alguém de mordomo. Os pais são mordomos dos filhos, são aqueles que cuidam dos filhos. Os filhos não nos pertencem. Os filhos são de Deus, mas são bênçãos de Deus nas nossas vidas também. Amém? Então, qual que é essa diferença? Essa obra, então, é algo que eu faço, algo que eu produzo. Pode ser um dom do Espírito Santo na minha vida, mas através do dom de Deus eu vou produzir alguma coisa. Ou o dom foi feito para não produzir nada. Até o uso do dom tem consequência. Receber dom, talento, e esconder, não fazer nada com ele, não ser usado por Deus, se calar quando Deus mandar falar, omissão, também tem consequência. Recebi o dom, resolvi esconder, porque Deus uma hora vai te chamar para dar conta, então eu prefiro esconder do que usar. Também tem consequência para isso. Então a obra está num patamar diferente do fruto. A obra é algo que eu realizo. Se for carnal, com as minhas mãos. For a construção de uma casa, for plantar uma horta, for algum trabalho manual, alguma coisa que a gente vai fazer para ganhar dinheiro, não é um trabalho? Então ele tem uma recompensa. Esse trabalho eu faço. Tem um que vai fazer o mesmo serviço e faz mais rápido, faz melhor do que o outro, faz de melhor qualidade. Não importa, mas é algo que tem que demanda tempo, que demanda esforço. Fazer obra demanda esforço. Então eu mesmo consigo fazer, me colocar à disposição, escolher usar ou não usar um dom que Deus já me deu. Amém? Então esta é a obra. Tem um texto que vai fazer a comparação, a gente vai trazer uma para isso, que vai fazer a comparação entre obras da carne e frutos do Espírito. Então, a obra da carne é algo que a gente mesmo vai fazer. Agora, o fruto do Espírito, ou fruto, simplesmente o fruto, que aí eu coloco aqui, o fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo. O fruto em si mesmo não pode se apresentar do jeito que ele quer. Há uma raiz que traz a seiva, leva essa seiva para os ramos, que nós vamos ver a videira hoje, e esses ramos vão produzir frutos. Então a produção de frutos, ela independe da vontade desse fruto mesmo. Ela vai vir porque tem uma seiva, porque tem um alimento, porque algo está vindo da raiz. E levando para o lado espiritual, quando você produz um fruto, é o Espírito Santo trabalhando em você, é o Espírito Santo trabalhando na sua casa, é o Espírito Santo trabalhando na sua vida, é o Espírito Santo que está fazendo. Não é você. Então, o fruto ele é produzido por um poder que não é dele. É algo que vai além dele. Então, no Espírito Santo, a própria palavra diz, fruto do
Então pertence a quem? A Espírito ou a você? Eu estou produzindo fruto do Espírito. Então, quando eu produzo um fruto do Espírito, Deus está me usando, a glória dEle. A glória dEle. O resultado que está acontecendo é porque Ele derramou graça, é porque Ele te encheu, é porque o Espírito Santo dEle veio sobre a sua vida, é porque Ele nos capacita. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que orna a igreja, é Ele que deixa a igreja bonita, com as vestes limpas, lavadas, é Ele que tira toda a ruga, todo o pecado, toda a impureza da noiva, para ela se apresentar irrepreensível diante do noivo. É esse Espírito Santo que adorna, coloca aí os enfeites na noiva. Louvado seja o nome do nosso Deus. O fruto é gerado em nós, sem nosso esforço. E aqui há um perigo. Crente que olha para o outro crente e vê o crente fazendo algo que é realmente obra do Espírito Santo. Aí ele olha e fala assim: eu faço melhor. Você já viu isso? Às vezes, a gente olha para alguém pregando e fala assim: eu prego melhor. Se o Espírito Santo não te usar, você passa vergonha, você passa apertado. Tem dia que o Espírito Santo parece que nos prova, nos testa, a gente parece que está sozinho, levando todo o peso da mensagem nas costas, tentando, e parece que massa barra e não sai do lugar. Às vezes não tem nada a ver com pecado, às vezes não tem nada a ver com muita coisa, não. Às vezes só um sentimento no coração, de superioridade. Aí ele fala assim: então tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um passo para o lado. Vai sozinho. O que Jesus disse? Sem mim, nada podeis fazer. Existia um homem famoso, um cientista, uma historinha, só para a gente ilustrar, que ele falava que o homem tem a questão do autoaprimoramento. O homem é capaz de, ao passar dos anos, evoluir e se tornar melhor. Irmãos, quantas vezes a gente vê uma pessoa que já tem dinheiro roubar? Pelo menos cofre público geralmente está sendo roubado por rico. Não é pobre que está roubando, geralmente é rico roubando. Não é corrupção. Pessoas que têm condições, vai lá e rouba milhões. Ele não tinha necessidade. Então o homem não melhora. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que este mundo vai de mal a pior. E vai chegar uma hora que, como uma rede, né, de dormir, ela vai cair e nunca mais vai se levantar. Então existe aí uma entropia profetizada na Bíblia, que o mundo está se autodestruindo. Está chegando um momento que não vai mais se deixar o homem sozinho, o homem vai destruir tudo. Essa é a realidade. Então aquele homem dizendo isso, tinha um que era cristão e falou para ele assim: tudo bem. E aí o que esse homem fez? Fez um experimento. Eles moravam perto, possivelmente, um visitava a casa do outro, e ele, molhando o seu jardim, escolheu um pedaço do jardim para não mexer mais. Logo, logo, estava ficando amarelado. Logo, logo, as ervas daninhas estavam tomando conta. Logo, logo, começaram a secar as flores. Começou a ficar feio aquela parte do jardim. E esse rapaz, esse senhor, foi lá e falar com ele, e falou assim: por que você não está cuidando dessa parte do jardim? Eu estou fazendo igual você falou. Eu estou cuidando, sim.
mas eu estou esperando o autoaprimoramento do jardim, sozinho fazer. Ele mesmo, sozinho, conseguir ficar verde, ficar florido, produzir frutos. Eu estou esperando. E não acontece. Apenas uma forma para mostrar que nós mesmos, sozinhos, não fazemos nada de bom. Lembra das doutrinas que eu dei lá atrás? Que Deus é bom, Jesus diz, só tem um bom. Quando Jesus estava na carne, humano, encarnado, Emanuel, Deus conosco. Lembra das doutrinas que eu falei sobre Deus? O único bom é Deus, Ele não é melhor, Ele não é ótimo, Ele não é excelente. Ele simplesmente é bom. E o resto, nada presta. Só Ele é bom. E para a gente fazer alguma coisa útil, a gente tem que estar nele, crer nele, andar com Ele. Aí a gente começa a fazer coisas boas. Porque já quem vai fazer não sou eu, mas já é Ele em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo não é mais na carne, agora é no Espírito. Tem direção. Não conseguimos fazer nada de bom sem esse Espírito. Então, o fruto do Espírito vai trabalhar essa questão do nosso caráter. O crente, quando está sendo regenerado, esse crente tem que se identificar com Jesus Cristo. Eu já falei aqui algumas vezes, como é que funciona? Qual é o homem perfeito? Cita o nome aí. Era para a igreja toda falar em coro. Só tem um homem perfeito. Vou falar, começa com J de Jesus. Jesus Cristo é o único perfeito. O único perfeito. Para entrar no céu, eu tenho que ser perfeito, sim ou não? Você pode olhar para você e falar assim, eu não sou perfeito. Mas para entrar no céu tem que ser perfeito. Então ninguém vai para o céu? Vai. Sabe como? Quando o Espírito Santo começa a trabalhar neste homem. Ah, mas eu não consigo amar aquela irmã. Permita o Espírito Santo, ele produz amor. Um fruto do Espírito uma das qualidades do fruto do Espírito é amor. Então ele vai fazer produzir em você amor. Quando eu abro mão de comandar, de andar na carne, quando eu nego a mim mesmo, pego a cruz e sigo a Cristo, quando eu permito o Espírito Santo trabalhar na minha vida, eu começo a produzir fruto. Ah, então quando você está fazendo alguma coisa é porque você agora está salvo, está santo, é você sozinho. Não. Existe um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que aperfeiçoa o crente. Ele melhora o crente. Ele trabalha no nosso caráter. Ele trabalha naquilo que eu pratico. E faz tudo o contrário da Bíblia. Se eu abrir mão da minha vontade e permitir que Ele trabalhe em mim, Ele vai tirando a vontade disso. Chegou um amigo para aceitar Jesus na minha igreja e ele falou assim, não, eu não vou ser crente não. Eu falei, por quê? Porque eu gosto de beber cerveja. Eu falei assim, e na igreja não pode beber cerveja. Não, mas eu te aceito bebendo cerveja, pode vir. Ele falou, hã? É só isso? É porque eu gosto de beber cerveja, pastor. Eu falei, bebe a cerveja e vem para a igreja. Irmão, tem um Espírito que trabalha em nós. Até aquilo que parece precioso para você hoje. Falando na carnalidade e no pecado. Sabe aquilo que você acha que não consegue se livrar, aquilo que você ama fazer? Abre o coração, esse Espírito Santo arranca isso, tira isso. Quando você lembrar disso, você fala assim, como aconteceu? É o poder do Espírito Santo trabalhando em você. É o poder do Espírito Santo trabalhando na minha vida, na sua vida.
que começa a fazer você a desgostar de coisa que você gostava e que se chama pecado. Ele vai colocando intolerância para o pecado no nosso coração. Você se incomoda, Irmãos, eu falei aqui um dia desse aí, estava conversando com o Odair aqui um pouco, e falando para ele que um dia eu achei que eu tinha que mentir. E menti. Irmãos, que incômodo. Que tristeza. Algo que parece que está consumindo. Nós temos que sentir isso nas nossas vidas quando nós praticarmos o pecado. Não importa o nome do pecado. Pecou? Tem que incomodar. Tem que provocar desejo de arrependimento. Ah, mas só confessou porque alguém contou. Não importa. Abre o coração, mesmo que foi denunciado. Davi foi denunciado. O profeta foi lá e botou o dedo na cara dele. Este homem é você. Rei. E aí ele caiu aos pés do Senhor. E aí ele pede misericórdia. Senhor, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, Senhor. Ele entende. Então nós precisamos nos condoer quando praticamos o pecado. Agora, se você peca hoje e amanhã já está esperando de novo, amanhã agora vai ser, o que eu vou fazer? Aí você ainda não nasceu de novo, aí já é outra história, né, irmãos? Não é nem crente. Está dentro da igreja, mas é só cordeiro, é lobo vestido de cordeiro. É só o joio, que parece com trigo, mas não é trigo. Não é trigo. Na hora que tiver a colheita, Deus vai mandar os anjos, e os anjos vai fazer separação, vai tirar o joio e botar no fogo, que é o inferno. Parece crente, anda igual crente, dá a paz do Senhor, tem carteira de membro, às vezes até dizimista. Não sei se é possível, porque ser dizimista hoje está tão difícil. Essa regeneração tem que nos identificar com Cristo. O homem perfeito, o que venceu, o que sendo tentado em tudo não cedeu ao pecado. Este homem, sendo tentado em todas as áreas que você também já foi tentado, e eu e você já caímos em muitas das nossas tentações, mas ele, dizendo a Bíblia, que ele sendo tentado em tudo, e a Bíblia dizendo, eu creio na Bíblia, porque tem gente que não acredita mais na Bíblia, só em pedaço. Se for benção, ele acredita, mas se for paulada na cabeça, ele não quer acreditar naquilo, porque Deus é amor, Ele não vai mandar para o inferno, vai mandar para o inferno sim, qualquer um que ama e pratica o pecado, e aí dê o nome a ele que você quiser. A Bíblia tem um monte de exemplo. Quando ele fala das obras da carne, ele fala de coisas semelhantes, lá não está tudo não, viu? Ele fala assim, e coisas semelhantes a estas. Não vou aqui dizer tudo. Desde a primeira igreja que eu pastoreio, que crente me imprensa na parede e fala assim, pastor, o que é pecado? Querem que eu faça uma listinha de pecado. Eu dirigi outra igreja que até tinha listinha, mas quando eu cheguei acabou a listinha. Porque a lista tem na Bíblia exemplos de homens que erraram. Tem pecados que a Bíblia acusa como pecado. Mas as pessoas não lêem a Bíblia mais, lê agora é livro, sociologia, filosofia. É de acordo com o pensamento do mundo. Criando família, fazendo casamento, querendo... Tudo dele é baseado no pensamento humano, no humanismo. Aí a Bíblia não tem valor nenhum para você. Eu sou um pastor, e a palavra de Deus, em primeiro lugar, é aquilo que me dirige, me orienta, me guia. As palavras que saem da minha boca são orientadas por esta palavra. No gabinete, as palavras vão sair orientadas pela Bíblia. Não é eu mesmo. Caráter cristão
No texto que nós lemos, Jesus diz: eu sou a videira. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus utiliza essa analogia para falar do relacionamento íntimo, para falar da comunhão que nós temos que ter com Ele, para que aquilo que a gente venha fazer tenha valor, para que eu consiga vencer o inimigo, vencer o diabo, vencer o pecado, dizer não à carne. Eu preciso estar revestido de poder, revestido do Espírito Santo. Então, o relacionamento que deve haver entre o Espírito Santo e o crente é esta união. Como eu vou permanecer em Jesus? É quando eu desejo estar com Ele. Permanecer em Cristo é, embora a palavra está me corrigindo, eu escolho permanecer com a palavra, crer na palavra, orientar a sua vida sexual, de casamento, de criação de filhos, de tudo quanto é aspecto, pela Bíblia. O que a Bíblia diz? Pode fazer assim? Não. Então eu não vou fazer. Faz assim, então eu faço. Amém? A minha orientação não é de acordo com homens, mas é orientação do Espírito. Então esse Espírito Santo, quando Jesus está dizendo, ó, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Só que aí vai ter o seguinte, nós temos que permanecer nele e ele tem que permanecer em nós. Amém? É aquele fazer a obra de Deus, né? Com um sentimento que você não é capaz sozinho, que é Ele que te capacita, é Ele que te unge, é Ele que te traz essa orientação. O que acontece? Na videira, nessa palavra da videira, em João capítulo 15, ele diz, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Mas ele limpa toda aquela árvore que dá fruto, para que dê mais fruto. Quem é o lavrador? O que Deus faz? Arranca o que não está produzindo fruto. E o que está produzindo fruto, de vez em quando ele vai lá e corta. Começa a querer levantar demais, achar que é alguma coisa, ele vai lá e corta, bota tudo igual de novo. Tem uns irmãos que acham que não é nada, que é pequenininho demais, que não consegue fazer nada, mas fala, mas eu quero fazer. Aí coloca para fazer, Deus levanta ele e faz ele chegar no nível que tem que chegar. Aí vem doutos que pregam muito melhor em termos de conteúdo, de unção, do que um que tem anel no dedo, 2, 3 diplomas, mas não tem temor, não tem comunhão com o Espírito Santo. Ou você nunca viu um crente aprender a ler na Bíblia? Eu já vi, eu conheço. Isso é coisa de antigamente, né? Hoje parece que tem menos, está diminuindo entre os jovens essas pessoas que não querem saber de estudar nem para ser, para evitar até mesmo não ser analfabeto. Estão até inventando uma outra nomenclatura para analfabeto, que é o analfabeto digital. Um caráter desse fruto tem que ser o Jesus. Se não for Jesus, se não for identificado com Jesus, esse fruto está errado. Não é fruto de Deus. Não é fruto do Espírito. Se o Espírito Santo não te fizer ficar parecido, se o Espírito Santo não te fizer ficar parecido com Cristo, você não produz o que ele produziu. O que eu fiz, vós também vão fazer. Vão fazer obras até maiores do que eu fiz, mas no mesmo poder, no mesmo Espírito, na mesma direção, para glorificar o mesmo Deus. Então o fruto, ele tem que ser identificado aí com Cristo.
Ele vai transformar o nosso caráter, a nossa velha natureza, numa natureza nova. O que é esse trabalhar do Espírito? É você andar no Espírito. Como é que eu ando no Espírito? Ouvindo o que o Espírito tem a dizer, seguindo a sua orientação, obedecendo a sua voz e confiando nele. Confiar nele. Amém? Coloquei outra mensagem hoje de reflexão, dizendo assim: cuidado com a semente que você escolhe. O fruto, para existir, depende totalmente da semente. Depois que eu planto a semente, eu não posso reclamar do fruto. Quem planta vento, colhe tempestade, né? Então não adianta eu querer plantar arroz e colher carne assada. Não vai dar certo. Não existe um fruto que não existe. Tá bom? Então eu preciso plantar alguma coisa e depois que eu joguei a semente, que ela germinar, ela vai aparecer. O que ela é? Para crescer essa planta, precisa de cuidados específicos e condições ideais para o seu desenvolvimento. Então, para eu e você dar fruto e esse fruto crescer para a glória de Deus, precisa de cuidados, precisa de coisas que a gente tem que fazer, senão o fruto sai com problema, sai com doença. A colheita, ela é certa, e ela vai corresponder exatamente com a semente que você plantou. Qual tipo de semente você vai plantar no seu jardim? Esse fruto seu, a qualidade da árvore vai interferir diretamente nesse fruto. Se eu plantei maçã, vai colher maçã. Plantei macieira, né? Vou ter maçã. Plantei a vinha, vou ter a uva. É de acordo com a árvore, a qualidade da árvore vai dar o fruto. Aí tem lá, não pode a árvore boa dar maus frutos. Mateus capítulo 7. Maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e limpa-se, e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. É referência aí, Mateus 7, do 18 até o 21. Esse espírito, essa aqui, a árvore boa não pode dar mau fruto. Então, o problema, tem até a outra mensagem que eu escrevi, ela complementa essa mensagem, aspectos a serem observados na plantação. Aí vou comparar aqui, vou falar de alguns textos. Mateus 13, na parábola do semeador, Jesus identifica a ineficiência da produção, do resultado, e fala que o problema é o terreno. Uma parte caiu entre os espinhos, uma parte caiu nos pedregais, uma parte caiu na beira do caminho. Então, aquele fruto, embora cresceu, a planta começou a crescer, não produziu de maneira satisfatória como aquela que caiu na boa terra. Então, o resultado infrutífero se deve a esses 3 tipos de terreno. Então, aspectos que eu tenho que observar na plantação. Qual é o terreno que eu estou plantando? Senão, o resultado será negativo. De 4 terrenos, só um produziu, o resto não teve produção satisfatória. Qual é outro aspecto que eu tenho que observar? Aí eu tenho Mateus 7,
que foi esse texto que eu acabei de ler. O texto falando que a árvore boa, ela não pode produzir maus frutos, e a árvore má não pode produzir bons frutos. O que eu chamei isso? Jesus está dizendo da impossibilidade da árvore má produzir bons frutos, ou ao contrário, da árvore boa produzir um fruto ruim. O que significa isso? Eu tenho que ser coerente no meu ministério, coerente na minha vida espiritual, coerente na minha vida de casado, coerente com a minha vida dentro da igreja. Se eu não for coerente, eu não tiver ética, se eu não tiver comprometimento com a palavra, e não é a ética do mundo não, é a ética bíblica mesmo, é a ética cristã. Se eu não tiver ética, coerência, eu não vou conseguir ter resultados. Porque Jesus vai falar com os fariseus, falando com os discípulos, falando sobre os fariseus. Tudo que os fariseus falam, faz, pode fazer, é coisa boa, eles estão falando coisa boa, coisa que está na lei, mas não faça o que eles fazem. Então falta, neste caso, para os fariseus, Jesus estava dizendo para eles que faltava o quê? Coerência, ética. Falava, mas não fazia. Como é que vai produzir fruto para Deus? Se eu falo uma coisa e faço outra completamente diferente. Acredito em Deus, mas eu desacredito logo em seguida quando vem a luta. Então eu tenho que ser coerente com a palavra de Deus para que os frutos do Espírito possam ser gerados na minha vida. E por último, esse texto aqui do capítulo 15, um outro aspecto que a gente pode comparar. Na comparação com a videira, Jesus, no capítulo 15 de João, Jesus apresenta a única forma do fruto ser abundante. Como é que eu posso produzir fruto abundantemente? Permanecer em Cristo e Cristo permanecer em mim. Fala de comunhão. Eu tenho que ter comunhão com Deus. Tenho que ter comunhão com o Espírito Santo. Se eu não tiver comunhão, não poderei ter essa graça de Deus de ser vitorioso. E aí o texto que nós lemos no começo: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, versículo 8. Então, na videira, Jesus é o caule, Jesus tem a raiz, o fruto vai ser de acordo com a raiz, não é de acordo com o galho. Irmãos, eu não sei se os irmãos já viram, já leram, já viram algum filme na questão de vinhedo, de plantação de uva, pé de uva, a videira. Às vezes, a pessoa que vai podar, porque tem um dia certo, um mês certo para cortar, tem a época da poda. Não posso podar na hora que os frutos estão começando a sair flor. Eu corto antes para depois sair o fruto. Então Deus sabe a hora certa. Então Deus vai lá e corta um pedaço aqui, corta um pedaço ali. Irmãos, quem vê a videira podada fala assim: nunca mais vai nascer uva desse pé. Irmãos, com pouco tempo começa a vir uma chuva, um tempo mais frio, começa a sair folha, começa a sair flor, daqui a pouco começa a sair o fruto. Porque o galho fica mais forte. Se eu não podo, o fruto não fica doce, não fica gostoso, o fruto fica mais azedo, o fruto não cresce, o fruto fica ali meio que diferente. Então a poda é necessária. Deus poda a igreja, Deus poda eu e você, não é só um não, Ele vai podando, vai podando, vai podando, vai podando, no fim você olha, você vê só o tronco, só a raiz. Você vê um ramo feio para cá, todo pelado, vê um ramo feio para lá, todo pelado, mas está ligado na videira, está ligado no caule. Daqui a pouco a seiva da raiz vai para esses galhos e começa a produzir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser limpos.
Jesus fala para Pedro fala, ó, o senhor não vai me limpar, não vai lavar meu pé não. E Jesus fala assim, se eu não limpar, você não tem parte comigo. É preciso Deus nos limpar para que a gente possa ter parte com Ele no reino dos céus. E Ele vai limpar só aquilo que é necessário. Às vezes a gente vai ficar só o ramo, mas logo, logo vai acontecer o milagre de transformação, de mudança total, e não na iniciativa humana. A iniciativa de cortar é de Deus, Ele é quem corta, Ele é quem limpa. E se o galho não tiver fruto, tiver seco, Ele corta e joga fora. Mas às vezes dentro da igreja, muita gente quer expulsar crente da igreja. Eu não vou com a cara daquele irmão, não vou com a cara daquela irmã. Eu estou falando isso demais, não estou, irmãos? Quase todas as doutrinas passadas eu tive que entrar nesse assunto, eu não sei porquê. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos estes que querem expulsar quem corta o ramo que não produz e joga fora é Deus. Quem vai fazer a separação entre bodes e cordeiros é Deus. Quem vai fazer a separação entre trigo e joio são os anjos, é Deus. Não sou eu, nem você. Aspectos de coerência, de comunhão, da qualidade do terreno, eu tenho que saber para que possa ser bênção. E ele vai falar essa questão aqui, estai em mim, e eu em vós. Por quê? A vara de si mesmo não pode dar fruto. Mas se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Temos que permanecer nele. Perseverança. Se não estivermos nele, só perto dele, porque tem crente que vive assim, um pé, o pessoal diz que é crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Né? Um pé dentro da igreja e outro no mundo. Quando as práticas desse crente são práticas que não são reiteradas, ele não quer mudar de vida, é difícil. Agora, eu tenho experiência de estar com um pé no mundo e um pé dentro da igreja. Durante quase um ano eu fiz isso. E eu falava, eu tenho que ir na igreja todo domingo. Se eu não for na igreja, talvez eu não volte mais. Então, tinha alguma coisa, tinha algum sentimento. Estava fazendo errado? Estava pecando? Estava praticando o pecado. Os outros vinham dar a paz do Senhor para mim, eu falava assim, eu estou desviado. E dentro da igreja. Nós temos que ter consciência como é que está a nossa vida espiritual. Quando nós estamos precisando de nos aproximarmos dele. Quando nós não estamos sendo coerentes, temos que entender, temos que saber disso. Não posso fingir ser coerente. Quem finge está tentando mascarar. Quem mascara não é fiel, não é sincero. Esse aí eu não sei como é que vai ser. Mas eu lutei para permanecer na igreja. Todo torto. E falando assim, é melhor eu vir para a igreja torto do que eu sumir da igreja. E tem muitos crentes que às vezes vê um jovem, vê um irmão com dificuldade, pelejando para ficar de pé, e toda vez ele bota o pé para derrubar. Faz cama de gato e manda o outro empurrar. Quer ver o caboclo é no chão, deitado. Mas o cair é do homem, o levantar é de... Se você está nessa situação, o poder do Espírito Santo, se você abrir o seu coração nesta noite, é poderoso para te colocar de pé nesta hora. Pastor, mas é porque eu ainda abre mão do seu pecado, abre mão do seu querer, abre mão das suas vontades, abre o seu coração para o Espírito Santo, e ele vai atuar na sua vida, e a sua vida será diferente. Irmãos, eu saí da igreja, fiquei quase um ano fora da igreja.
com um ano de 20 anos. Não foi nem um ano. Sou crente desde 8 anos de idade. Fiquei fora 11 meses para 10 meses. Estou há mais de 25 anos, mais de 25 não, há 30 anos, sem nunca mais olhar para trás. Há um momento que eu tenho que parar, há um momento que eu tenho que pedir graça, há um momento que eu tenho que pedir força, há um momento que eu tenho que me dobrar diante desse Deus, que eu tenho que clamar por esse Espírito Santo, para que o fruto desse Espírito Santo comece a brotar em mim, sair em mim, dar flor. Louvado seja o nome do Senhor. Há ramos que não produz fruto, ele corta e joga fora. Deus faz isso, não eu e nem você. O pastor pode até tirar a comunhão eclesiasticamente falando. Porque se você confessou para Deus, está perdoado, o céu está garantido. Aí existe a igreja humana e existe a igreja espiritual. A igreja espiritual não tem placa, não tem cartão de membro. Jesus é o cabeça dessa igreja espiritual e que todos os povos, todas as línguas que confessam que Jesus é Senhor, esses alcançarão, serão esta noiva e alcançarão a salvação. Aí existe a igreja humana. Na igreja humana, o pastor pode fazer as coisas que ele quiser fazer. Você está debaixo de um regimento humano. Não quer dizer que é o mesmo divino. Às vezes o pastor aprova um e Deus reprova. Às vezes o pastor aprova um e Deus reprova. Faz ao contrário, né? O pastor aprova e Deus reprova. O pastor reprova e Deus aprova. O importante é Deus. Eu sou homem, posso errar. Posso errar. Se o Espírito Santo não me revelar, eu não posso fazer nada diferente, a não ser usar a própria Bíblia, que já é revelação, para poder pautar uma disciplina, por exemplo. Tem ramos que dá fruto, tem ramos que Deus poda para dar mais fruto. Passa pela poda hoje, vai. Deixa Ele fazer a poda em você. Permita. Louvado seja o nome do Senhor. Somos podados por esse Deus. Temos que permanecer em Cristo, crendo nele. Esse texto vai falar da questão de ser enxertado. Nós não fazemos parte dessa videira. Tem alguns textos que às vezes eu escrevo, depois eu não consigo encontrar, mas tem um texto de Isaías que está falando da videira, e aquela videira ali é o povo de Israel, que ele veio buscar fruto, e chegou na videira, no Isaías capítulo 5, ele vai lá na videira para buscar o fruto e não tem fruto. E a profecia fala que ele ia arrancar a cerca, e ia deixar ela abandonada, virar qualquer coisa. Porque foi plantado para produzir fruto, para ser bênção para as nações, para trazer a alegria que é o vinho, para trazer o suco, o fruto que é o alimento, para alimentar as nações com a palavra de Deus. Aí Paulo também vai falar da igreja como a videira, que nós fomos enxertados nessa videira. E ele fala assim: se Deus não poupou os ramos naturais, ele também não vai poupar eu e você, não. Não fica pensando que nós estamos substituindo Israel, no caso da figura desta videira, que Isaías fala e Paulo fala, neste contexto,
que a gente pode viver de qualquer maneira. Quem viver de qualquer maneira vai ser cortado e arrancado e jogado fora. Não precisa do pastor fazer. Não precisa do líder fazer, de você fazer. Uma hora acontece. Deus faz cair a máscara. Irmãos, quando Deus faz, às vezes a gente quer entender e não consegue. Deus já fez, já aconteceu. E é irremediável quando nos tornamos rebeldes contra Deus, como uma figueira brava, que não quer produzir o devido fruto. Temos o dom. Quem deu o dom foi Deus. Somos capacitados pelo poder do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. É obrigatório produzir frutos. Não é opcional. É obrigatório produzir frutos do Espírito. Permitir com que o Espírito Santo permeie a minha vida. Aí tem amor, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio, benignidade, fidelidade, fé. Começa a surgir, começa a acontecer. Um vai produzir fé, o outro vai produzir fidelidade, bondade, que fidelidade e fé é a mesma, né? Benignidade, mansidão. O Espírito Santo vai começar a produzir fruto em você. E você vai falar assim: quem te viu, quem te vê, hein? Quem te viu, quem te vê. É o Espírito Santo trabalhando em você. Estou preparando para a doutrina da semana que vem, que aí nós vamos falar dos frutos do Espírito. Amém? Equipe de louvor, venha louvar, por favor. A vida do Espírito de Cristo, né? De Jesus Cristo, tem que estar em nós. E se Cristo vive em mim, não vivo mais eu. O que é isso? A velha natureza acabou. Não é a carne que comanda mais. Se não vivo mais eu, quem vive agora é Cristo. E aí eu vou andar como Ele andou, vou falar como Ele falou, vou fazer igual Ele falou, fez. Eu vou começar a produzir fruto, porque eu estou ligado nele, a seiva dele vem para mim, enche o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Aquele que diz que permanece nele, diz João, 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Permanece em Cristo, porque a palavra está dizendo que nós temos que permanecer nele. Se eu permanecer nele, então ele permanece em mim. Então, primeiro tem a escolha, o livre-arbítrio do homem, tem o passo do homem, tem aquilo que o homem faz, e aí tem a promessa que Jesus vai permanecer em você. Aí, meu irmão, pode levantar demônio, pode levantar homens, pode levantar o que for, você vai permanecer de pé, porque Deus está na sua vida. Amém? Então que nós possamos produzir frutos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Louvemos.